Pai de infinita bondade, estamos aqui reunidos mais uma vez em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, no Grupo Espírita Trabalho e Esperança. Oportunidades diárias que recebemos de estar em contato com essa doutrina, com os ensinamentos de Jesus, para ver se eles nos trazem novas ideias, nos trazem novas visões, retiram ilusões, façam com que nós olhemos as situações por outras perspectivas, por uma perspectiva mais amorosa, mais benéfica para todos os envolvidos. Que nós estejamos aqui com a vontade de amolecer nossos corações, buscando o trabalho íntimo que todos nós temos que fazer conosco mesmo. Que nós estejamos com os ouvidos abertos aos nossos amigos espirituais, principalmente ao nosso anjo da guarda. Que assim seja. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, estamos fazendo provas voluntárias do verdadeiro silício. Hoje nós vamos fazer a partir do item 28. Um homem está agonizante, vitimado por sofrimentos cruéis. Sabe-se que seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando seu fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode Deus conduzir um homem à borda de um fosso para depois retirá-lo, a fim de fazer que esse homem retorne a si mesmo e a fim de trazê-lo a outros pensamentos? Seja qual for o extremo em que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que é chegada a sua derradeira hora. A ciência nunca se enganou em suas previsões? Há casos que se podem considerar com razão como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser, para ele, da maior importância. Ignorais as reflexões que seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos podem ser poupados por um relâmpago de arrependimento. O materialista, que só vê o corpo e não se dá conta da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do derradeiro pensamento. Amenizai os últimos sofrimentos tanto quanto o seja possível, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja por um minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpado por buscar a morte num campo de batalha com o pensamento de tornar sua morte útil? Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a vida e, por consequência, há suicídio em intenção, ainda que não haja de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. É só um pretexto para colorir sua ação e desculpá-la a seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir a seu país, procuraria viver e defendê-lo, e não morrer, pois uma vez morto, não lhe serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar sua vida antecipadamente e sem lamento, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo a serviço, anula o mérito de sua ação. São Luís, 1860. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes.
sabendo antecipadamente que ele próprio sucumbirá. Isso pode ser considerado como um suicídio? Desde que não haja a intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas dedicação e abnegação, mesmo que se tenha certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que está na boca de um canhão? Ela pode, muitas vezes, querer levar a prova de resignação até seu derradeiro limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. São Luís, 1860. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas por si mesmos? Podem tornar seus sofrimentos proveitosos para os outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos para os outros, tanto material quanto moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, as privações e os sacrifícios a que eles se impõem contribuem para o bem-estar material de seus próximos. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Hoje nós vamos então trabalhar essas questões que foram direcionadas a São Luís e que ele traz para nós reflexões importantes, principalmente sobre o aspecto de quem conhece a doutrina espírita. Nós já temos o conhecimento cristão que auxilia no entendimento da preservação da vida, não importa o que seja. Esse é um conhecimento que ele tem que estar na nossa intimidade vibrante, porque a todo custo nós devemos defender a vida, porque defender a vida faz parte do respeito e do amor a Deus nosso Pai. E toda vez que a gente ignora isso, a gente está se afastando do amor ao Pai. E ele traz aqui pontos interessantes para a gente poder trabalhar, num primeiro momento falando até sobre um processo que às vezes em alguns lugares do mundo ainda é até permitido, legalmente permitido, que é o processo da eutanásia. E a gente olha para essas situações e eu fico pensando a dificuldade que às vezes nós temos em compreender a questão do sofrimento do outro, e a gente esquece muito o que o Evangelho fala, que o forte ele deve sustentar o fraco. Quando alguém está passando por algum tipo de doença, algum tipo de situação que seja difícil, aqui, por exemplo, ele está falando sobre o âmbito da saúde, o forte é aquele que está com saúde e o fraco é aquele que está doente. Nesse momento, quando a gente sequer pensa, tem essa ideia de apressar o fim da criatura, achando que está poupando ela de um sofrimento, a gente está ignorando preceitos importantes do Evangelho, preceitos importantes da vida e ignorando os nossos deveres como criatura, que é obedecer aos desígnios do Criador. Então, se o Pai estabelece uma situação como essa nas nossas vidas, nas nossas famílias, ou não precisa ser diretamente nas famílias, não importa onde isso seja estabelecido, mas se nós fizermos parte, principalmente se nós formos os espíritos ao qual foi confiado esse momento onde tem que se tomar uma determinada decisão,
né, sobre a manutenção ou não da vida, a gente se indagar qual seria a nossa atitude. Porque às vezes a gente prefere respeitar os homens e não respeitar a Deus. E em hipótese alguma a gente deve transgredir a lei divina, né? E em hipótese alguma a gente deve desobedecer ao Pai. E só o Pai sabe qual é a hora da criatura desencarnar. Então às vezes, né, uma pessoa agonizante pede pra gente algo nesse sentido de eutanásia e tal, e a gente quer respeitar, né, o pedido do outro. E aí a gente se esquece, né, que a gente deve submissão somente a Deus. E a gente sempre quer passar uns para os outros que nós somos bons. E ignoramos que às vezes essa nossa falácia faz com que a gente se afaste de Deus. Porque toda vez que a gente transgride as leis divinas, a gente está se afastando dele. E vai sofrer as consequências desse afastamento, vai sofrer as consequências dessa atitude. Então a gente tem que pensar muito nas nossas atitudes quando elas estão relacionadas a todas as coisas que são diretamente ligadas ao Pai, que cabe somente ao Pai ter essa decisão, se é o momento ou não é o momento. É a hora da gente fazer o possível, né, para que a gente possa manter a vida. Não importa, né, se a gente vai ficar bem ou não com aquela criatura, a gente tem que estar bem na fidelidade a Deus, sempre. E às vezes, né, isso pode até parecer um pouco duro de se ouvir, mas a gente acaba agindo de forma errada frente às situações, porque às vezes elas trazem um desconforto para nós, às vezes elas trazem um prejuízo financeiro, né, um prejuízo material, trazem situações que muitas vezes a gente não está disposto a vivenciar, né? E aí que para mim entra muito esse ensinamento do Evangelho de o forte sustentar o fraco, né? Porque a gente se vivencia uma situação dessa, a gente tem que remeter o nosso pensamento a outra fala que tem no Evangelho, que Deus não coloca sobre as criaturas nada que seja superior às suas forças, às suas condições. Então tudo aquilo que chega para nós, com certeza nós temos condição de dar conta daquilo, de cumprir com os nossos deveres para aquilo que está sendo apresentado para nós. E às vezes a gente toma certas decisões pautadas numa desculpa que está fazendo bem para o outro, mas muitas vezes a gente está fugindo do trabalho, muitas vezes a gente está fugindo às situações que são necessárias para a nossa transformação como espírito, né? Obviamente que a gente não está falando que ninguém tem que se violentar, mas a gente tem que pensar ativamente na escolha que a gente está realizando, se ela está em conformidade ou não com a decisão divina, né, com o que Deus propôs para nós. A gente muitas vezes pode se equivocar, né? Obviamente, por ignorância, a gente pode se equivocar. Nós, com a doutrina espírita, como a gente começou falando, temos grandes responsabilidades. E se equivocar conhecendo a doutrina espírita é porque a gente não conhece a doutrina espírita, né? Porque certas bases na doutrina espírita, e como a gente falou, para o cristão de um modo geral, elas não são tão difíceis assim de sair da zona da ignorância e entrar na zona do conhecimento. Manter a vida, no meu modo de ver, é algo que foge ao escopo de qualquer ignorância com o mínimo de inteligência, porque se a gente evita a morte, a gente sabe o que acontece, né? Se a gente, obviamente, opta pela morte de alguém, né? Então, se a gente tem esse conhecimento de preservação da nossa vida,
a gente obviamente tem o conhecimento que deve manter a vida. Então, por que numa situação onde a gente é convidado a tomar uma decisão sobre isso, a gente às vezes toma a decisão equivocada? É porque realmente a gente só conhece, mas a gente não consegue viver os princípios morais que Deus tem concedido para nós. E essa concessão que o Pai tem feito para nós é para o nosso progresso. Porque quando a gente passa a valorizar a vida de um modo geral, seja das criaturas, das criaturas no sentido dos princípios inteligentes, dos animais, de um modo geral, fauna, flora, se a gente tem esse viés, a gente obviamente está se aproximando de Deus. E se a gente tem essa aproximação com Deus em relação à valorização da vida exterior, obviamente que eu vou conservar a minha vida íntima, a minha vida interior, e vou procurar jamais cometer um ato, como ele coloca nos outros trechos, a gente não vai se aprofundar neles, mas que são as situações de suicídio. Uma criatura, quando ela parte para essa tomada de decisão, é porque ela infelizmente já rompeu esses limites do conhecimento e não consegue avançar. Então, na ignorância, ela opta por abreviar a vida. Então, abreviar a nossa vida ou abreviar a vida de qualquer outra criatura é algo que não está nas nossas mãos. A gente às vezes pode até pensar que a gente está poupando o outro de um sofrimento, mas Deus sabe as necessidades de cada um de nós. É como ele coloca aqui, e a gente tem vários casos no mundo, onde às vezes a criatura está há mais de 15, 20 anos em coma e de repente desperta e sai andando do hospital. E isso é uma prova enorme que a criatura pode a qualquer instante, se for importante, recobrar os sentidos e pode, a partir dali, dar os próximos passos. Então, eu fico imaginando a gente retornando ao mundo espiritual com esse conhecimento que é o da doutrina espírita e às vezes se deparando com aquelas criaturas as quais a gente pode ter tomado essa decisão, ter tido essa ação. Então nós, como espíritas, temos que o quanto antes levar para a prática todo esse conhecimento, porque levando para a prática esse conhecimento a gente com certeza vai poupar muita amargura, muito pranto, muito ranger de dentes, porque a gente, retornando ao mundo espiritual, se depara com aquilo que foi outrora planejado e às vezes a nossa ignorância nos leva a essas situações que não são situações que o Pai espera que nós façamos esse tipo de escolha.